Boa tarde, gente boa. Está começando o Globo Esporte e o Vasco, hein? Não para de vencer. 4 vitórias seguidas no Brasileirão. A vítima da vez foi o Bragantino. E na casa deles, o Pirata Verrete meteu 2, lavou a alma. Oi, boa noite. Opa, pode parar a musiquinha que não teve gol do Ryan, não. Até porque ele estava machucado, nem jogou. Aí a responsabilidade pelos gols do Vasco contra o Bragantino ficou com esse cara aí, ó. Tranquilo, né? Se tem alguém no Vasco que entende de gol, é o Verrete. Se bem que a fase do Pirata não tava legal, não. O último gol tinha sido em agosto. Foram 8 jogos, nada de gol. Parou até no banco. A chance de acabar com a seca veio aos 5 minutos. Cabeceia pra fora, Verrete assim. Nada do golzinho do Pirata sair. Até que aos 27, Piton mandou pra área, a bola chegou no Verrete e... Chega na bola pra tirar o Cleiton, fecha o gol pro Massa Bruta. Defesaça do Cleiton, hein? Ou não? Olha o auxiliar lá no canto, levantando a bandeira. É gol do Vasco. Mas entrou a bola, é gol de Verrete, é gol do Vasco. Será que entrou mesmo, hein? VAR analisou e aí valeu a decisão do campo. 1-0 Vasco, fim do jejum do Pirata. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Verrete! hoje? Muito bom ter o Verrete no nosso time, que é o nosso líder, né, o nosso capitão. E ver ele marcar novamente é motivo de orgulho para toda a equipe. O Bragantino ainda tentou uma pressãozinha ali no segundo tempo. Mas o Vasco da Gama de Fernando Diniz pratica o futebol. Aí, tabelinha esperta entre o Coutinho, Verrete e o Matheus França. Cleiton saiu do gol, BH chutou e quem tava lá para conferir? Boa noite. Será que vai ter gol do Verrete! hoje? 2-0 Vasco, 2 gols do Pirata. Não há uma fase quando você é o Verrete. A gente também tem que entender o momento. Não havia um momento bom. O time começou a ganhar e é isso. Eu me sinto importante estando dentro e estando fora do campo. E meu trabalho serviu ao Vasco, seja no lugar que seja. Mesmo na fase difícil, o Verrete é o artilheiro do Brasil na temporada. 26 gols, 3 a mais que o Flaco Lopes do Palmeiras. Ídolo da torcida, prestes a ser papai de novo e ainda dando show na pista de dança, hein? O homem é completo. Saiu de campo aplaudido. E assistiu essa jogadaça do Andrés Gomes. O colombiano pegou a bola lá na defesa, botou na frente. Cadê que alguém pega? Quando o zagueiro achou que o Andrés ia parar, ele invadiu a área e serviu o GB. Mas que arrancada do Andrés Gomes, hein? Mais um que joga e dança. O vascaíno tá viciado em ser feliz, né? Já são 4 vitórias seguidas. E a vaga na Libertadores, ó, tá cada vez mais perto, hein? Pois é, dá uma olhada na classificação do retorno do Brasileirão. Que campanha do Vasco. 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Tá lá, ó, lá em cima, com Palmeiras e Mirassol na lista dos melhores times desse segundo turno. E ainda tá tirando onda, né? Porque tá na frente do Flamengo, do Fluminense, mas tá voando, né? Resumo é esse. O homem tá embrasado. Ele tá feliz. Olha as canjicas dele, Vene. Engraçado que eu achei que era você que ia mostrar as canjicas hoje, não? Não, eu não. Hoje não. Hoje é a vez dele. Muita gente achou também. Eu também achei. Lucas Pedrosa, o que falar do seu Vascão, Lucas Pedrosa? A máquina. A máquina. O time do momento. O líder do retorno. O colossal Clube de Regatas Vasco da Gama. Se preparando para a Copa do Brasil. Eu espero que chegue lá sim. Ai, me dá até medo, Vene. Tá jogando muito cedo, até entendeu? lá muita coisa acontece. Tá muito cedo, cara. Falta um mês e meio. É muito cedo, mesmo muita coisa muda no futebol, entendeu? Mas, falando sério, eu acho que o Vasco fez um grande jogo contra o Red Bull Bragantino. Eu acho que
principalmente na fase defensiva. Apesar do Vasco ter feito 3 gols, do Vasco ter vencido por 3-0, que é um placar sonoro, principalmente jogando fora de casa, contra o Red Bull Bragantino, que vive uma fase bem ruim no pós-Copa, mas é um time organizado, é um time que tanto é que faz parte da primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco ontem fez um jogo muito maduro, equilibrado, que era uma coisa que eu sempre buscava cobrar do Fernando Diniz. Com a bola, o Vasco sempre jogou bem com o Fernando Diniz, sempre criou oportunidades, sempre teve ótimos jogadores que conseguiam fazer o Vasco também abrir o placar ou marcar gols. Defensivamente, essa equipe, principalmente antes dos reforços, ela tinha muita dificuldade de conseguir segurar jogos, ela tinha muita dificuldade de ter uma postura defensiva boa e ontem o Vasco deu uma aula na fase defensiva. Tanto no primeiro tempo, depois do gol do próprio Verratti, e não é coincidência, cruzamento do Lucas Piton, gol do Verratti de cabeça, uma coisa que a gente já viu diversas vezes, aconteceu de novo, não foi de cabeça, mas foi um gol que o Verratti completou ali, e aí a bola entrou, assim, acho que resta pouca dúvida naquele lance ali, o Cleiton vai pegar a bola lá dentro, gol do Vasco. O Bragantino, naturalmente, iria tentar o empate por estar jogando dentro de casa, mas o sistema defensivo do Vasco funcionou tanto, sem bola do Vasco no 4-4-2 funcionou tanto e de uma forma tão equilibrada que o time conseguiu segurar o resultado sem sofrer. O Léo Jardim praticamente não fez defesas dentro da partida. Vira para o segundo tempo, nos primeiros 15 minutos, acho que o Vasco também continuou sofrendo, mas soube sofrer por ter um Robert Renan vivendo uma grande fase, o Carlos Cuesta que caiu como uma luva, o Barros que é um monstro nessa composição, mas quando eu digo esses 3 nomes é muito por conta do reforço que eles trouxeram para o time do Vasco da Gama. Só que de forma geral o sistema defensivo inteiro jogou de forma equilibrada, marcando em bloco médio, o Verratti fazendo também uma boa partida, não só com a bola pelos 2 gols, mas também sem a bola, enfim. Um Vasco que ganha do Red Bull Bragantino por 3-0 sem o Ryan, sem o seu principal jogador. Isso mostra que o trabalho do Fernando Diniz, ele vai muito além da individualidade, ele vai principalmente em cima do coletivo. Vem o segundo gol do Verratti naquela sobra do chute do Paulo Henrique e o Carlos Andrés Gomes, que é outro jogador do reforço do Vasco da Gama, que foi contratado nesse meio de ano, consegue fazer uma belíssima jogada para o gol do GB. Ou seja, a gente falou aqui de coletividade, da artilharia, do Verratti voltando a marcar, um cara muito importante, porque trabalhou em silêncio e voltou para ajudar o Vasco no descanso mental e físico que ele teve, da zaga, que foi também reforçada, da base, Barros, da base, GB. Então é o Vasco que tem coletivo, individual, base e um trabalho do Fernando Diniz, que também culmina na boa janela que a diretoria do Vasco fez. Então, cara, é um momento de fato de lua de mel. É o momento de um Vasco que não vivia isso desde 2012. Semifinalista da Copa do Brasil, líder do retorno do Campeonato Brasileiro, um time que acumula 6 vitórias nos últimos 7 jogos, nos últimos 12 jogos só tem uma derrota, então é um time que realmente está numa sintonia muito fina, a torcida fazendo a festa lá em Bragança e vai fazer em São Januário no próximo domingo contra o São Paulo. É muito prazeroso ver que o Vasco não só está subindo na tabela, mas o Vasco também está jogando futebol. O Vasco hoje é um time de futebol. E é isso que acontece, ô Vene Casagrande, quando você dá tempo a um treinador que tem experiência, que tem um trabalho, uma forma de trabalhar muito genuína, né? Muito dele, na verdade, com muitas características. E quando você também tem uma segunda janela muito positiva. O Vasco conseguiu equalizar tudo isso. E aquele problema defensivo, que era uma coisa crônica há uma década, pode dizer, Pedrosa, há uma década? Mais de uma década até. Uma coisa crônica, porque quando não era na zaga, era no gol. Até o Martins chegar, o Vasco foi rebaixado 2 vezes até achar um goleiro. Depois é zagueiro, aí o Medel dá uma apoiada ali, mas é uma coisa nessa questão defensiva, ele resolve um problema crônico do Vasco da última década, que é a defesa, né? Fernandinho, as contratações foram certeiras. E foram certeiras por quê? Porque o Fernando Diniz participou desse processo de negociação, esse processo de escolha desses atletas. O Fernando Diniz selecionou, entendeu quais jogadores poderiam se encaixar ao estilo de jogo dele e esses jogadores chegaram, assumiram a titularidade no setor defensivo que eu estou me referindo, juntamente com o Cauã, que era um jogador também que ele observava, provavelmente viu treinou na primeira passagem, o Cauã era do Vasco. Conheci, então fez também essa solicitação da diretoria para buscar esse jogador de volta de um empréstimo e esses jogadores chegaram e assumiram a titularidade e, obviamente, ajudaram bastante a equipe do Vasco. Hoje até mesmo um torcedor vascaíno me parou na rua e falou: Vene, por que você acha que esses zagueiros chegaram e já jogaram e parece que eles jogam há tanto tempo junto? Porque são 2 bons jogadores. Jogadores bons vão se entender rápido. Eles não vão precisar de muito tempo para pegar um entrosamento. E é o caso do Robert Renan, é o caso do Carlos Cuesta. Esses 2 jogadores chegaram e assumiram. Agora, apesar do bom momento do Verratti diante do Red Bull Bragantino, a gente não pode destacar aqui o bom jogo do Andrés Gomes.
uma partidaça dele. Inclusive, ele deu uma assistência, assim, um jogador que chegou e assumiu também essa posição, digamos assim. Hoje, eu considero ele titular também, não só os dois jogadores na parte defensiva, ele na parte ofensiva, na minha concepção, continua sendo titular, independentemente se ele vai ser titular ou não. Mas é um jogador que dá a oportunidade ao Fernando Diniz de mudar o estilo de jogo dele no setor ofensivo. Se um jogador não estiver bem, ele tem o Andrés Gomes, e assim vai. Se o Andrés Gomes não puder jogar, se o Ryan não puder jogar, ele tem o Verratti. Então, assim, ele tem mais possibilidade de montar a equipe dele de olho no adversário também. Antes ele não tinha. Então foi uma janela de transferência certeira, obviamente méritos da diretoria e méritos também do Fernando Diniz, que selecionou esses jogadores, e esses jogadores já chegaram e já estão dando conta do recado. É isso aí, família vascaína. Mesmo jogando fora de casa, Vasco consegue um placar extraordinário, consegue um placar de 3-0, um placar que dá uma moral ainda mais para esse grupo do Gigante da Colina, que é um dos melhores times desse retorno do Campeonato Brasileiro. E a Libertadores é um sonho que já está, assim, muito perto de ser alcançado, de ser realizado, com esse belo trabalho, né, do Diniz à frente do clube, sabe, com a diretoria do Vasco contratando jogadores que chegaram para agregar. A dupla de zaga se encaixou muito bem. O Andrés Gomes jogando muita bola no ataque. Então, assim, que bom que o Vasco vem crescendo, que bom, né, que essa equipe vem evoluindo cada vez mais e que quem só tem a ganhar com isso é o torcedor do Vasco. Essa que é a verdade. O torcedor do Vasco hoje vai nas ruas, feliz da vida, sabe, com o belo futebol que o clube, que o time está apresentando. Isso é muito importante. Isso é fundamental para dar moral cada vez mais para essa torcida gigantesca que é a torcida do Vasco da Gama. Vocês concordam? E amigas e amigos, falando sobre Mercadão da Bola, né, o Vasco está analisando alguns nomes aí, sabe, para a próxima temporada. E o nome do Hulk foi muito bem ventilado. Agora o nome, né, do Ezequiel Barco está sendo especulado por diversos clubes do Campeonato Brasileiro, também está sendo ventilado. O Vasco da Gama, né, a diretoria do Vasco entende que o Vasco tem que ter mais um meia ali para estar revezando com o Coutinho, e os olhos da diretoria do Vasco, com esse aporte da Crefisa, acredita que o Barco poderia ser esse jogador para chegar e evoluir cada vez mais esse time do Vasco, né? Então, assim, eu tô na expectativa muito boa de que o Vasco na próxima temporada possa fazer ainda mais uma baita janela com jogadores decisivos. Então, assim, o Hulk chegando no Barco, vocês já imaginaram a qualidade do time do Vasco, chegando mais 2 zagueiros para estar brigando ali pela titularidade, tendo em vista que ano que vem o Vasco vai estar na Libertadores, né, se continuar nessa pegada, nessa caminhada. Então, assim, eu tô na expectativa muito boa de que o Vascão possa crescer cada vez mais. Vocês concordam? Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus e até a próxima!